Estamos aqui mais uma vez no nosso quadro Inclusão Descomplicada. A Selene Facó aqui comigo, né? A gente sempre trazendo para vocês temas interessantes. E hoje nós vamos falar sobre o quê e com quem, Selene? Hoje quem vai estar com a gente é a Larissa Parente, ela que é mãe do Pedro e do Paulo, que o Paulo está dentro do espectro autista, e a gente vai conversar com ela um pouquinho sobre maternidade e sobre a vida dela junto do Pedro, do Paulo como mãe. Oi, Larissa, muito legal estar aqui contigo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda, viu, Larissa? Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje, poder falar um pouco sobre isso, né? Bom, eu sou microempresária, trabalho para sustentar meus filhos e tentar vencer essas batalhas diárias que a maternidade nos apresenta em qualquer que seja a sua característica. Entre o Pedro e o Paulo, como é a convivência dos dois? É maravilhosa. Desde muito pequeno eles se dão muito bem. O sonho do Pedro era ter um irmão. Ele sempre pedia, ele desenhou o Paulo dentro da minha barriga antes de eu saber que eu estava grávida. E foi ele que escolheu o nome dele, e desde então ele é um irmão maravilhoso, super parceiro. E quando foi que você começou a perceber que o Paulo era diferente? Você já imaginava que poderia ser o autismo? Como é que foi isso? Na verdade, Selene, eu sentia no meu coração que na minha gravidez, que o Paulo tinha ele ia ser diferente. Eu não sabia dizer o porquê. Ele nasceu prematuro e na hora a Nel veio me mostrar o bebê rapidamente e eu perguntei para ela, Lili, qual é a síndrome dele? Ela tomou um susto de síndrome? Não, ele vai para a UTI porque ele nasceu prematuro. Mas na minha cabeça ele sempre teria alguma coisa. Você achou que sentiu alguma coisa, sempre senti, né? No meu coração que tinha. E a gravidez foi normal, foi algo tranquilo, muito tranquilo. Mas eu sentia dentro de mim que ele seria diferente. E como é que ele está hoje? Como é que foi esse crescimento? Como é que foi a infância dele até os dias de hoje? O Paulo desenvolveu o autismo, né, depois de uma crise nervosa que ele teve na escola, com 3 anos. Ele é considerado autista do tipo 2, né, que se desenvolve a partir dos 3 anos. Ele estava na escola, se chateou, teve uma crise que ele nunca tinha tido. Quando eu cheguei na escola, ele estava muito cansado, voltamos para casa. No outro dia ele já não falou, não conversou, já não olhou no olho. E evoluiu de várias formas. Aí entramos com os médicos, enfim, levei no neurologista, levei em toda aquela gama de profissionais que a gente tem que agradecer muito por existirem, de terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, são pessoas determinantes na vida. Fundamentais. Fundamentais. Né? Importantíssimo. Importantíssimos. Então, aí foi diagnosticado por eles, né? Porque não tem nenhum exame físico que faça, o exame é completamente clínico. E lá foi diagnosticado espectro autista, né? O TEA. É uma curiosidade minha, em relação à convivência social. Desde que ele começou, aí, né, que foi identificado, depois que ele foi diagnosticado assim, autista, espectro autista, a família, os amigos, o que é que você sentia? Sentia que ele era acolhido ou não? Você como mãe, o que é que você sentia? Ele é bastante acolhido pelas pessoas que nos amam realmente, né? E ele se protege muito, porque ele sabe que ele é diferente. Né? Então, assim, quando tem só adultos, ele está maravilhoso. Mas quando tem um menino tipo de 11 anos, de 10 anos, que vê que ele é grande, mas ele é criança, ele faz careta para aquela criatura, porque ela começa a olhar para ele demais. Aí, para se defender, aí eu digo, meu filho, não precisa, é só você falar o seu nome, tudo bem, eu sou o Paulo, e tá tudo certo. Aí ele fica nervoso. Ele percebe, então. Com os olhares, sim. Isso o incomoda bastante. Geralmente essa fase, até 12, 13 anos, que os meninos ainda não têm muita noção e dessa empatia, né, de entender que é diferente, mas ele se protege bem. Você já falou que a relação dos irmãos é muito boa, do Pedro, do Paulo, mas como é que foi para o Pedro quando foi ter o diagnóstico do Paulo? Digamos que ele sempre amou muito o irmão, mas teve uma época difícil porque ele tinha ciúmes, do excesso de atenção que demanda uma criança atípica. Né? Aí teve um dia que ele disse, mãe, tu gosta mais do Paulo do que de mim? Eu digo, negativo. Aí eu usei uma metáfora, eu digo, olha, quando você foi nadar, eu só precisei lhe equilibrar umas 2 vezes, você aprendeu a boiar, eu lhe equilibrei 2 vezes, ensinei a você a bater as pernas e você nadou. O seu irmão, para ele nadar, eu tenho que ajeitar o braço, ajeitar a coluna, ajeitar os pés, corre para frente de novo, vai, ajeita de novo, vai, agora ajeita o bumbum, vai, meu filho, agora respira. Então é isso.
É a dificuldade que ele entendeu depois que ele demandava mais atenção, não era amor. É Não diferente. era o amor, era Porque a o amor era atenção o que tinha mesmo. sido. O amor é exatamente o mesmo. Uhum. Mas uma pessoa atípica, uma criança atípica, com certeza precisa de mais envolvimento, mais amor, mais compreensão, mais demanda mais tempo sobre todos os aspectos. Quando alguém diz assim, Larissa, uma amiga minha descobriu que o filho dela é autista. Posso dar teu número? Eu digo, com certeza. E eu recebo geralmente umas 2 ligações por semana. Eu não estou brincando. É uma coisa surreal. Eu digo, meu Deus, estão nascendo de uma forma absurda, né? E elas são diagnosticadas cada vez mais cedo. Enfim, e a minha grande preocupação é delas não passarem pelo que eu passei. De uma experiência de tanto desespero de você não entender porque o que você tinha na sua cabeça era aquele autista que rodava o prato e batia as mãos, não se comunicava, não soltava um beijo, não se relacionava com ninguém. Aquilo me apavorava. Né? E a gente não tinha, há 13 anos atrás, quando ele foi diagnosticado, eu não tinha as experiências que eu tenho hoje, eu não via o que eu vejo hoje, as crianças como o próprio filho do Marcos Mion, né, que é um menino que passa um tempo nos Estados Unidos e, enfim, fala outra língua, é o melhor aluno de inglês da escola. Você acha aquilo fantástico, porque a imagem que você tinha do autista era de uma pessoa completamente dependente o resto da vida. Inclusive, seu filho também fala inglês, não é? Isso. Ele usa muito como defesa, né? Ele usa as frases em inglês que ele aprendeu sozinho na internet, assistindo filmes em inglês. E quando ele se sente incomodado, digamos que chega uma visita de repente, aí ele usa hello, my friend. É muito engraçado. Aí depois ele vai conversando normalmente, mas o primeiro impacto para sair o estresse, ele se comunica assim, geralmente em inglês. Você falou que recebe 2 ligações por semana de mães e tal. E qual é as dicas que você passa para essas mães? A primeira coisa que eu digo é sempre a mesma coisa, porque elas estão nessa história. Eu digo, não chore, meu amor. Ou melhor, chore. Chore muito e depois a gente conversa. Quando você conseguir respirar, você pode me ligar de novo. Aí geralmente acontece que elas desligam e me ligam 20 minutos depois. Aí eu digo, olha, esse choro é completamente normal e aconteceu com todo mundo, aconteceu comigo. E eu chorei, não foi 20 minutos, não, eu chorei anos. É para aceitar. Aceitação. Aceitar ou compreender, né? Não é uma aceitação, Sônia. Você tem que matar o filho idealizado para nascer o filho real. É um luto, não deixa de ser um luto, não. E por enquanto que você não encarar isso com tranquilidade, você não vai conseguir amar seu filho na sua totalidade. É algo... É a aceitação mesmo. É a aceitação. É a aceitação e, assim, é bem permeada de amor. Você não... É fácil, não. Mas o que é que nessa vida é fácil? A minha maternidade típica com o outro filho não tem nada de fácil também, não. Não. A gente passa por cada crise. Sim, que você não tem verdade. noção. Ele tem 21 anos. A gente bate de frente e digo, gente, pelo amor de Deus. Essas mães que estão te assistindo, que não são poucas, de que forma elas podem lidar com isso da forma que você acabou de dizer que existe a questão da aceitação, mas de que forma elas podem lidar com isso que não fique tão pesado para elas, que seja uma coisa mais leve. Amem seus filhos, não desistam deles nunca. O que vocês puderem fazer, o que o dinheiro permitir ou não, leem, se informem e lutem por eles, porque cada gesto de vocês vai fazer uma diferença absurda no futuro do filho de vocês. Vocês vão olhar para trás e vão dizer, puxa, eu consegui, deu certo. Porque o amor vence tudo. Vamos em frente. É isso aí. Eu quero só aproveitar, antes da Selene finalizar, quero só aproveitar para dizer para vocês que o Instagram da Larissa está aí. Se você quiser entrar em contato, viu, Larissa? Eu já estou colocando o Instagram. Fiquem à vontade. Para que elas possam entrar em contato com você, conversar, né? De repente, trocando ideia, as pessoas começam assim, a clarear um pouquinho mais assim, o cenário do que está acontecendo. Então, eu já, de antemão, já estou agradecendo a sua participação. Muito obrigada por ter vindo e Deus te abençoe. Muito obrigada, digo eu. É um prazer estar aqui. E que a inclusão seja realmente verdadeira no sentido de real, porque incluir não é só... Você tem que acolher e fazer aquela pessoa crescer, e não só botá-la aqui num lugar que ela esteja sendo vista, mas ela precisa acontecer de forma verdadeira, dentro das pessoas, nas escolas, nos espaços. E a gente está aqui para lutar por isso. Obrigada. E fiquem à vontade sempre para me procurar. Opa, vamos chamar Sim, sim no podcast, com certeza. Sim, com certeza. Excelente. Obrigada, Larissa, por estar aqui. Foi ótimo nosso papo e muito obrigada mesmo. Larissa, antes de nos despedirmos, né, a gente vai entregar para você aqui o mimo do pomar.
trouxemos para você aí. Poma mandou com todo carinho. Muito obrigada, viu? Pela Eu sua que agradeço. participação. E eu espero que você aproveite, tá? Com certeza. Obrigada. Todos nós somos diferentes e isso é maravilhoso. Algumas dessas diferenças são fáceis de ver. Altura, cabelo, gênero, cor dos olhos e assim por diante. Outras diferenças não podem ser vistas. Nossa comida favorita, medos ou habilidades especiais. Curiosamente, a maneira que vemos o mundo também é diferente. Por exemplo, o que você vê nesse desenho? A maioria das pessoas enxergam um pato, mas alguns de vocês podem ter visto um coelho. O que quer que tenham visto está correto, está tudo bem. É só uma brincadeira com o desenho para mostrar que todos os cérebros funcionam diferente. O cérebro é o computador do seu corpo. Ele funciona de forma diferente para cada um de nós e controla a maneira como você aprende. E é por isso que cada um de nós domina uma habilidade diferente, controla a maneira como você se sente, e é por isso que cada um de nós sentimos emoções diferentes, e como você se comunica. Às vezes o cérebro se conecta de tal maneira que afeta os sentidos e a forma como nós percebemos situações e interações. Isto é conhecido como autismo. Muitas pessoas têm autismo, então é provável que você conheça alguém que seja autista, e por essa razão é importante saber um pouco mais sobre o autismo. O circuito dentro de um cérebro autista às vezes pode fazer com que a pessoa domine tarefas que outros acham difíceis, como matemática, desenho ou música. O oposto também pode acontecer, e as atividades consideradas muito fáceis são incrivelmente difíceis para elas, como por exemplo fazer amigos. Os sentidos estão constantemente enviando informações para o seu cérebro sobre o seu redor e sobre as outras pessoas. Entretanto, quando o cérebro e as sensações de uma pessoa não se comunicam bem, o cérebro pode ficar sobrecarregado e confuso, afetando a forma como elas enxergam o mundo. Imagine-se andando pela rua. Esta é a forma como o cérebro autista pode vivenciar esta mesma caminhada. Assustador, não? Infelizmente, em muitos casos, a pessoa não consegue dizer em palavras como se sente. Então, mesmo que dentro da cabeça dela esteja um caos, para quem a vê por fora, parece que está tudo bem. Contudo, elas são incapazes de pedir ajuda. Todos nós desenvolvemos comportamentos que nos ajudam a ficar calmos em situações desconfortáveis. Podemos desviar o olhar, nos abraçarmos, roer as unhas, ficar agitados, morder os lábios e assim por diante. Da mesma forma, pessoas autistas desenvolvem comportamentos que as ajudam a lidar com esses momentos intensos. Essas ações podem parecer estranhas, mas são apenas a maneira deles se sentirem mais calmos. Quando isso acontece, significa que eles estão tendo um momento difícil. Então a coisa mais gentil a se fazer é não piorar esse momento. Ficar bravo, ignorar ou zombar deles. Lembre-se que só porque um PlayStation não consegue ler um jogo de Xbox, não significa que ele esteja danificado. Pessoas com autismo precisam de amigos que estão dispostos a dedicar tempo para conhecê-las. Com uma boa comunicação e bastante paciência, todos se sentirão melhor. Pessoas com autismo não estão doentes ou com defeito. Eles simplesmente têm um jeito único de ver o mundo e com o apoio dos amigos, pode ser que eles consigam partilhar esta visão com a gente. O autismo pode fazer coisas incríveis acontecerem.
no próximo bloco, negócios e sucesso com o especialista André Pimentel, trazendo mais dicas sobre precificação. Anote tudo, hein?